samba, para mim, apareceu através de família mesmo, né? Não foi algo que eu vi na rua, alguém tocando. Foi através de vô, de vó, né? Ouvindo em casa. É uma coisa muito familiar mesmo, né? Meus avós eram músicos, né? Meus bisavós eram músicos, maestros. Meu avô era pandeirista, né? Então, para mim, assim, foi consequência, né? Como que nasce uma roda de samba? A minha percepção é a seguinte: ela nasce através de uma necessidade de comunidade, amizade, de interesses mútuos, né? E de musicalidade, né? Por exemplo, quando a gente parte para uma roda de samba mais de projeto, que tem um nome, que tem um local para fazer, ela é uma consequência de encontros de amizade, entendeu? O Brasilidades, ele surge em 2009, né? Ele surge a partir do Central do Samba, então eu fazia parte do Central, com outras pessoas a gente saiu e fundou o Brasilidades, com o mesmo objetivo de dar acesso à cultura popular. Então a ideia era fazer rodas de samba na rua, com entrada gratuita, em locais centrais da cidade, justamente para as pessoas poderem vir de qualquer lugar, tropeçar na roda, conhecer um repertório que não era tão comum nas rádios, na TV, né, que são esses sambas da década de 30, 40, 50 e 60, né. A nossa roda era semanal na rua, imagina, semanal colocar uma roda na rua. Tanto é que a gente transitou em alguns locais, né, a gente começou na Travessa, depois foi para o Largo Zumbi, aí depois passou uma parte do tempo no Gasômetro, foi para vários lugares. A gente teve uma época que foi na João Alfredo, que acho que foi o auge, que a gente conseguia fechar João Alfredo, e aí lotava, mas sempre nessa batalha de até o último segundo saber se ia estar autorizado, chegar no meio da roda o ônibus não tinha desviado, a gente tinha que manobrar o ônibus, sem falar na questão de recursos financeiros, né? É difícil ainda uma mentalidade naquela época do pessoal apostar em manifestações de rua sem ter um retorno tão direto assim de ingresso, né? Porque o nosso pressuposto era um samba na rua, de graça, acessível para todo mundo, justamente para as pessoas conhecerem esse tipo de repertório, né? Fazer samba em Porto Alegre para mim é como fazer samba em qualquer lugar, assim. É nossa cultura, é base da nossa cultura. E fazer samba em Porto Alegre para mim é fazer samba em casa, assim, né? Sempre morei aqui com todas as dores e as delícias de morar em Porto Alegre. Mas é difícil, mas eu acho que na real é difícil em qualquer lugar, né? Fazer samba, trabalhar com cultura popular é difícil, assim. Não é uma coisa que se tenha tanto apoio financeiro, não é uma coisa que tenha tanto apelo público, apesar de ser cultura popular, justamente por não atender algum tipo de interesse mercadológico, alguma coisa assim. Quando a gente era do Central, a gente sempre tinha uma ideia assim, a gente precisa trazer um grande mestre do samba enquanto ele está vivo aqui para Porto Alegre, né? Botar na praça para tocar. Acabamos não conseguindo e no primeiro ano de Brasilidades a gente conseguiu. Em 2009 a gente trouxe o Guaraci da Portela e o Monarco da Portela para fazer um samba lá no Gasômetro de graça, assim, foi uma coisa surreal. Até hoje a gente não sabe como que a gente conseguiu. E um exemplo clássico é que a gente teve que conseguir cada coisa com um parceiro, assim, o poder público, para não te mentir, nos deu as latas de lixo, sabe? E eu me lembro direitinho, a festa era num domingo, até sexta-feira de noite a gente não tinha as lonas de proteção, essas lonas 10 por 10 para proteger todo evento, a previsão era de chuva. E aí um participante do coletivo, do nada, ele estava na aula da faculdade, virou pro lado e comentou, e o colega dele disse assim, eu tenho uma empresa de lona, eu te consigo de graça, 2. E aí a gente, sabe, uma coisa surreal, tamanha era a dificuldade de conseguir esse apoio. Então a gente foi até 24 horas antes conseguindo juntar daqui. Naquele dia o equipamento de som a gente chamava de Frankenstein, porque era uma caixa de som do fulano, a mesa do fulano, e ele só foi ligar 30 minutos antes do Monarco chegar, literalmente. Eu sei que eu sou só um instrumento, tá? E teve um momento onde eu me levei muito mais a sério do que eu me levo hoje, assim. Até por um desconhecimento completo do que eu estava fazendo, assim, né? E trabalhar, tentar resgatar, não que precise de um resgate, porque é uma coisa que se eu não estiver aqui amanhã vai continuar da mesma forma, não vai fazer diferença nenhuma. Mas de exaltar essa cultura, exaltar a cultura negra é exaltar a cultura brasileira. Não existe cultura brasileira sem cultura negra. Eu participei
do Brasilidades, participei do Central do Samba, participei do Encruzilhada do Samba e participei e fundei o Projeto Resgate. E todos esses projetos fizeram suas rodas na Cidade Baixa, né? Nesse local aqui, que tem um histórico, né, de ancestralidade negra, né? E a gente ouvia muito, pelo menos eu, né, ouvia muito da minha avó, né? Eu morava no Bonfim, eu morava na Sebastião Leão, o teu avô morava aqui na rua tal, aqui atrás do Tesourinha. Então, e a gente via que era uma zona boêmia, né? Uma zona que sempre teve historicamente música, né? Sempre respirou música. E de uns tempos para cá, a gente via uma dificuldade de se encontrar, né? Algum tipo de música que a gente gostava. Então, sempre que a gente pensou em fazer música, poxa, tem que ser lá, né? Até para resgatar essa história dos nossos pais, avós, que faziam a música aqui, né? Então, acho que a história nos chama para cá, né?